Dia Entrevista. Oferecimento Solar Imóveis. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Acesse agora mesmo o nosso site. Olá, muito boa noite. Está no ar a partir de agora mais um programa Bom Dia Entrevista. E no programa de hoje o nosso foco é na educação. Mais especificamente aqui para Erechim e também para todo o Brasil, que já na próxima semana, no início da próxima semana, a cidade aqui de Erechim estará recebendo mais de 60 profissionais vindos de diversos países aí do mundo que vão prestar o exame de proficiência em língua portuguesa. Para explicar um pouquinho mais sobre este exame e essa prova, eu estou recebendo aqui nos estúdios da TV Bom Dia hoje a professora Lúcia Pagliosa, doutora em Linguística e coordenadora do posto do CEP-Bras, aqui, um dos postos do CEP-Bras. Professora, seja muito bem-vinda. Boa noite, obrigada. E eu reitero isso, realmente nós temos aqui em Erechim, a URI abriga um dos 22 postos de aplicação desse exame de proficiência em língua portuguesa. São os exames chamados no Brasil de CELP-Bras e que já são aplicados há 20 anos. E eu acho que o mérito interessante é que esses exames são aplicados no Brasil por uma instituição estadual, que é a Unicamp, e todas as outras federais. Nós somos a única particular a aplicar este exame de proficiência em língua portuguesa para estrangeiros. Eu queria que a senhora explicasse um pouquinho como é que vai funcionar este exame aqui e como é que foi a questão de selecionar quem vai participar nele. Ok, então, esse exame, como diz, ele é um exame aplicado a estrangeiros. Ele corresponde, por exemplo, quando nós vamos para outro país, que também temos que prestar proficiência na língua deles. O TOEFL é um exemplo. Ele corresponderia a um TOEFL no Brasil. Então, nós temos uma demanda hoje de imigrantes muito significativa. Embora esse exame seja aplicado no Brasil há 20 anos, se nós observarmos o índice de crescimento das pessoas que aportaram e que têm que prestar esse exame, nós fizemos uma escala ascendente vertiginosa. Ele vinha sendo aplicado 2 vezes por ano no Brasil. E aqui na URI também. Agora ele passou a ser aplicado 1 vez por ano e se inscrevem pessoas de todo o país. Nós tivemos assim, um fato que nos surpreendeu bastante, porque embora nós tenhamos aqui também muitos imigrantes, nós recebemos inscrições de imigrantes provenientes de 22 estados, nós recebemos inscrições de 63 imigrantes. Nós, em princípio, íamos abrir 30 vagas. Dada a procura, solicitamos ao INEP-MEC ampliar essas vagas e tivemos 63 inscrições que fecharam ainda dia 13 de julho. Em menos de 60 horas, nós fechamos todas as vagas. Eles se inscrevem pelo sistema online, eles se inscrevem direto no Ministério de Educação, no INEP, e nós aqui homologamos a inscrição, porque ele tem que declarar ali todos os documentos, a sua identidade, a sua profissão. Ele preenche um questionário bem significativo no INEP, e depois nós temos esse questionário, nós temos acesso para sabermos quem são as pessoas que vêm. Então, todo estrangeiro, ele, além de ele querer se inscrever, é necessário que ele se inscreva. Por exemplo, tem pessoas que estão vindo para o Brasil para fazer um curso superior, para fazer cursos de pós-graduação, sejam eles de mestrado ou doutorado, e eles precisam demonstrar essa proficiência. Antes, eles tinham 1 ano para demonstrar essa proficiência. Agora, eles têm um prazo de 6 meses
para demonstrar isso. E nesse exame, não fica envolvido apenas o Ministério de Educação, está envolvido também o Ministério das Relações Exteriores e o Ministério da Justiça, uma vez que há uma legislação toda, né, em torno desses imigrantes. Então, nos surpreendeu a quantidade até de pessoas inscritas. E por que viriam pessoas de tão longe? Nós vamos receber pessoas que vêm de Goiás, de Minas Gerais, Distrito Federal, Rio de Janeiro. Elas vêm de 12 estados brasileiros, porque conforme iam abrindo as vagas, as pessoas já estavam aguardando o exame e se inscreviam rapidamente. Ou então o posto aplicador ficava longe, ou já tinha encerrado as suas inscrições. Então, para tu teres uma ideia, Santa Catarina, o único posto aplicador de Santa Catarina é a Universidade Federal de Santa Catarina. No Rio Grande do Sul, é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e a URI Erechim. E então, por exemplo, nós vamos receber 24 médicos de Santa Catarina que vêm fazer a prova aqui, porque eles estão naquele projeto Mais Médicos e eles têm que prestar proficiência em língua portuguesa, e isso é uma questão lógica que não há necessidade nem que expliquemos. Mas nós vamos receber pessoas aqui, elas são das mais diferentes profissões. Tu teres uma ideia, elas vêm de 24 profissões diferentes. Nós temos desde quem é tradutor no Brasil até quem é pedreiro, está? Mas nós temos um número significativo de pessoas portadoras de diploma de língua estrangeira que vêm prestar. Né? Bom, a senhora já falava aí a diversidade, né? São países como, por exemplo, Síria, Cuba, Senegal, Paquistão, Haiti, Líbano, que estarão aqui em Erechim, representantes de diversas partes do país, né? Pessoas que vêm de diversas partes do país, imigrantes, aqui fazer essa prova. Qual é o horário dela e como é que funciona o andamento dessa prova? Como é que funciona? Eles fazem uma prova escrita, é isso? Então assim, eu acredito que já a partir de sábado e domingo algumas pessoas deverão estar na cidade, e até para nós facilitarmos para essas pessoas que cheguem aqui, se sintam acolhidas, nós mandamos o endereço dos hotéis, quais são os hotéis mais próximos, né? E nós já estaremos na segunda-feira, desde as 7 da manhã, esperando que eles cheguem. Eles têm que fazer a sua identificação, então eles prestam uma prova oral e uma prova escrita. Em todo o país e fora do país também, nós temos 63 países que aplicam a prova, então me falha a memória, é isso, e todas essas provas escritas são realizadas no mesmo dia. Então, segunda-feira começa às 8h30 e a prova encerra às 11h30. A partir dali, nós temos à tarde e na terça-feira, de manhã e à tarde, nós temos a cada meia hora a aplicação de prova oral. Há 2 avaliadores e um prestador de prova. Eles têm 20 minutos para isso. Nos 5 primeiros minutos, nós fazemos algumas perguntas que já elas dizem respeito àquele questionário que ele recebeu no INEP, até para deixá-lo mais à vontade, né? Porque a pessoa fica nervosa. E nos 15 minutos seguintes da entrevista oral, esses exames vêm do INEP, Ministério de Educação, já chegaram, estão lacrados, e a gente abre no momento de aplicar este exame, né? E eles têm, inclusive, porque eles têm que demonstrar 4 habilidades, como nós brasileiros também temos que demonstrar: o saber ouvir, falar, ler e escrever, e que demonstrem, no mínimo, um nível intermediário. Caso contrário, por exemplo, os cursos, se eles estão frequentando uma graduação, uma pós-graduação, eles têm 6 meses para isso. E se não, eles têm que voltar para o seu país de origem, né? E quanto ao que tu falaste, a gente, quando lê os questionários que eles preencheram online no INEP, a gente realmente muitas vezes se emociona.
eu vou assim apenas te falar de um caso, alguns. Por que eles vêm para o Brasil? Porque me falaram muito bem do Brasil, porque o Brasil é um país que recebe muito bem, então vou fazer aqui graduação, o outro vai fazer pós-graduação, o outro, eu vim buscar melhores condições de vida, deixei a minha família lá e mais tarde eu vou buscá-la. Outros chegaram aqui e faz aquilo que até se recomenda para um estrangeiro. Tem um namorado, uma namorada, que tu vais aprendendo logo a língua. Então, alguns chegaram no Brasil e já se casaram e estão bem felizes. Mas tem também uma coisa assim, que me comoveu muito, ver dos sírios. Nós vamos receber 5 sírios para exame. E todos eles colocam que vieram para o Brasil para fugir da guerra. E alguns perderam todos os seus familiares na guerra. Então, por exemplo, aquele bate-papo inicial dos 5 minutos, como eu já sei disso, é um assunto que eu não vou tocar com eles, porque causa uma comoção na gente ao ler. Imagine a comoção que causa neles, né? Então, nós vamos estar com esses imigrantes estrangeiros em Erechim, prestando exame na segunda pela manhã, exame escrito, e à tarde e até o dia 4, nós vamos estar fazendo os exames orais de manhã, no turno matutino e no turno da tarde. Professor, nós estamos chegando ao fim da nossa entrevista. Eu quero agradecer a sua vinda aqui. Por favor, retorne outras vezes, nos trazendo sempre boas informações como essa, importantes aqui para a nossa comunidade. Ok, eu que agradeço. E a imprensa tem um papel, eu quero reiterar, um papel bastante importante nesse momento, que muitas vezes as pessoas nem sabem o que um estrangeiro enfrenta para isso e o que uma universidade está fazendo para isso. Nós, como aplicadores, eu como coordenadora, também prestei um exame de proficiência no Ministério da Educação, mais especificamente no INEP. Muito obrigada a vocês e boa noite aos telespectadores. Mais uma vez, obrigado. Bom Dia Entrevista de hoje fica por aqui. Você pode rever esses e outros programas no nosso site. Basta acessar www.tvbomdia.com. Uma boa noite para você e até o nosso próximo programa.